Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, boa noite a todos. Situação muito complicada do rubro-negro baiano, né, que perde mais uma vez dentro de casa. Já é a segunda derrota dentro de casa. Perdeu na estreia para o Palmeiras, agora volta a perder para o São Paulo. É um jogo bastante atípico, né? O Léo Condé manteve a escalação que fez lá contra o Botafogo, aliás, o mesmo esquema tático contra o Botafogo, né? Com o William Lepo pelo lado direito, dando um suporte ali para o Zeca, né? Tentando formar com que o Zeca, Wagner Leonardo e o Vini e o Bruno, o Vini, fizessem uma linha de 3, deixando liberdade para o PK também do lado esquerdo. O meio campo com o William Oliveira e o Dudu, dando liberdade para o Mateuzinho e o Osvaldo. E na frente a única modificação individual, né? Ele tirou o Alejandro e botou o Janderson, que para mim foi uma grata surpresa. Acho que o Janderson foi um dos caras que mais brigou, mais lutou, mais conseguiu segurar a bola. Como eu falei, é um jogo atípico, muito difícil. Você tem um jogador expulso com 5 minutos de jogo. E aí a minha crítica, né? Eu até fiz uma crítica ao árbitro da partida lá no meu Instagram, dizendo da má fase que vive, né, a arbitragem do futebol brasileiro, especificamente contra esse árbitro, e não do lance específico, né? O lance é muito interpretativo. Acho que o VAR não deveria ter chamado, porque é um lance que poderia ser amarelo com tranquilidade, porque o Wagner Leonardo não é um cara maldoso, é um cara que faz o movimento, acaba atingindo o rosto do Caleri, né? E aí, obviamente, que essa situação, esse lance específico, muda por completo a tudo aquilo que o Léo Condé planejou para o time do Vitória nesse jogo específico contra o São Paulo, né? Que aí ele tem que abrir mão do Lepo, né? Que era o cara que ia dar o suporte ali pelo lado direito, e coloca o Reinaldo, zagueiro, no lugar, formando aí uma linha de 4, com outra linha de 4 à frente e deixando só o Janderson lá na frente. Então, Vitória perdeu muito nessa situação. Mas foi um time corajoso no primeiro tempo, né? Por mais que o São Paulo tenha tido, obviamente, as melhores chances, tenha tido mais posse de bola, o Vitória foi um time muito corajoso, né? Que teve, por alguns momentos, muita vontade, muita disposição e dificultou ao máximo a equipe do São Paulo. Mesmo assim, acabou levando 1-0. São Paulo já tinha tido 2 oportunidades por ali e mais uma jogada pelo lado esquerdo, acaba aparecendo o Luciano dentro da área e fazendo 1-0, né? Mesmo assim, o Vitória foi aguerrido, como eu falei, teve alguma possibilidade, né? Criou alguma chance. É claro que é muito difícil você jogar com um jogador a menos, o campo bastante pesado, né? E aí é uma outra crítica, né? O Barradão, que no começo do campeonato, no campeonato baiano, né? Nos primeiros 3 meses, tinha sem dúvida um dos melhores gramados do Brasil. De repente, o Barradão passa por uma crise existencial no seu gramado, uma poça, né, de bastante lama lá do lado direito do ataque do São Paulo no primeiro tempo, do ataque do Vitória no segundo tempo, e aí dificultou, né? O jogo saiu, ficou um jogo pesado, um jogo muito parado, e o árbitro também contribuiu para que esse jogo tivesse muita paralisação, um jogo muito pesado, muito lento, com muita força física, e obviamente os dois times com dificuldade, né, de fazer triangulações ou jogadas bem trabalhadas. Foi para o intervalo, e aí o PK, que para mim foi o grande destaque do primeiro tempo, deve ter sentido, né? No intervalo entrou o Lucas Esteves, e foi por ali a jogada, né, que começou a dar a possibilidade do Vitória sonhar com até um ponto, né? E aí conseguiu um escanteio por ali, e aos 5 minutos do segundo tempo, um escanteio muito bem batido pelo Mateuzinho, que o William Oliveira acaba cabeceando a bola no primeiro pau e dando números iguais num momento crucial, onde a gente se imagina, pô, se o Vitória suportou no primeiro tempo, né, não deu muita oportunidade ao São Paulo, imaginava-se que o Vitória, conseguindo o gol de empate logo no início do segundo tempo, conseguisse também essa possibilidade, né, de segurar o ímpeto do São Paulo em função do campo, em função dos 3 zagueiros. O treinador do São Paulo não abriu mão dos 3 zagueiros o tempo todo, e isso dava até uma condição de ficar no mesmo número de jogadores ali entre o meio campo e o ataque, mas mesmo assim, né, aquele mesmo lado
em que a gente percebia uma vulnerabilidade por parte do Zeca e o Bruno, o Vini, né, que falta o entrosamento, obviamente, e as jogadas foram mais uma vez criadas pelo lado esquerdo, e numas arrancadas do Araújo, né, pelo lado esquerdo, e aí foi muito inteligente, levantou a cabeça, né, nessa indecisão do Zeca e do Bruno Vini. O Vini chegou um pouco atrasado, o Araújo rolou para trás e mais uma vez o Luciano acabou fazendo 2-1, né, dando aí tranquilidade. Logo em seguida o Vitória não deu nem tempo de respirar, de se imaginar que fosse suportar a pressão do São Paulo, acabou levando o segundo gol, e aí as dificuldades aumentaram muito, né? O Léo Condé ainda buscou as alternativas, né, alterações. O Matheus Gonçalves já havia entrado no intervalo e não trouxe nada de novo, né? Muita correria, muita disposição, mas pouca inspiração. Depois o Luiz Adriano também entrou, mas muito aquém daquilo que a gente imagina que precisa ter o Luiz Adriano. E o Daniel Júnior talvez foi o cara que entrou um pouco mais ligado, um pouco mais atento, mas também muito pouco. Obviamente com um jogador a menos, a dificuldade ela é muito grande, e aí as pretensões, né, e as possibilidades vão se esgotando. O Dudu foi um cara que batalhou o tempo inteiro, lutou, e o torcedor reconheceu isso. Já existe um movimento aí de vaias para o capitão do Vitória, para o Zeca, né, até porque os 2 gols primeiros foram bolas trabalhadas ali por aquele lado, e aí em função disso que o Léo Condé botou também o William Lepo, né, tanto no jogo do Botafogo como agora. Mas infelizmente, né, com uma expulsão do Wagner Leonardo, tudo se desfaz, tudo aquilo que foi planejado vai por água abaixo, e o fato é que o Vitória só tem 1 ponto nesse difícil, né, campeonato, equilibradíssimo Campeonato Brasileiro, e precisa ter forças, precisa buscar alternativas para mudar esse cenário, né? Joga agora contra o Vasco também na zona de rebaixamento, que perdeu para o Atlético Paranaense, então vive também uma crise sem precedentes, a equipe da Colina, do Vasco da Gama, e o Vitória vai para lá para tentar, né, amenizar essa situação muito crítica em que vive. O jogo de hoje específico é difícil, né, você avaliar individualmente a atuação dos jogadores, muita luta, muita disposição, mas a gente, né, confessa que dificilmente imaginava que o Vitória fosse vencer o jogo em função de jogar com um a menos, um time gabaritado e que tem como um grande nome o Luciano, que estava inspirado, acabou fazendo 2 gols, e depois também num escanteio, um bate-rebate, a bola sobrou para o Ferrarese, que era o jogador que tinha entrado também, o terceiro zagueiro, acabou fazendo uma linda jogada e de bico acabou dando números finais, fez o terceiro gol, jogando um balde de água fria no torcedor, que foi o Barradão, e que começa, né, a dar sinais de que está preocupado com o atual momento do time. E a gente que gosta do futebol e que sonhou ver a dupla Bavi novamente na Série A, também começa a perceber, né, que falta primeiro peças de reposição. O Vitória tem encontrado dificuldade para mudar, né? O Léo Condé principalmente trouxe um caminhão de jogadores, e a gente não percebe, assim, não vislumbra, né, aquilo que se imaginava de ter pelo menos 2 jogadores do mesmo nível para cada posição, coisa que o próprio presidente Fábio Mota sempre diz, né, sempre fala nas suas entrevistas. Então a gente percebe que o momento não é bom, e aí precisa ter, né, um pouco de sabedoria, tranquilidade para encarar esse momento de frente, de igual para igual, de olho no olho, entre os jogadores, entre diretoria, comissão técnica, para que o rubro-negro saia o mais rápido possível dessa situação caótica que se colocou em função de ter começado muito mal o Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo, jogadores? Esse é o momento feedback de hoje. Aproveita, se inscreve no canal, deixa aí seu like. Eu sei que é difícil o momento para o torcedor do Vitória, mas nós temos que ter esperança, temos que ter, temos que orar, pedir a Deus que ilumine as pessoas que comandam o Esporte Clube Vitória, enaltecer sempre o torcedor que vive apoiando, acreditando e dando esse suporte nas arquibancadas, mas sabendo que o momento não é bom. Gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa aí ativa a notificação, deixa seus comentários. Vocês acham que o Léo Condé tá na hora de sair? Quem é o nome que vocês sugeririam para comandar o Vitória a partir de agora?
Deixa aí nos comentários. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.